fragmentos de ossos, fios de cabelo e ainda objetos que tocaram a santidade são alguns exemplos das chamadas relíquias sagradas, que nas sociedades cristãs da Idade Média foram amplamente reconhecidas e difundidas como portadoras da graça divina e instrumentos de milagres e proteção. Disputadas por reis e autoridades religiosas, essas relíquias eram veneradas por multidões que, para estar diante delas, percorriam longas distâncias. Mas o que são propriamente essas relíquias? E por que se tornaram tão importantes para a experiência religiosa cristã, especialmente na Península Ibérica medieval? Este é o podcast História da Península e Trajetórias de Pesquisa. Eu sou Patrícia Seriero e neste episódio converso com a historiadora Renata Cristina Nascimento, referência nos estudos sobre relíquias cristãs. Renata é professora da Universidade Estadual de Goiás, da PUC Goiás e da Universidade Federal de Jataí. Mas antes de prosseguirmos, se você gosta de história e de divulgação científica, curta este episódio e siga o podcast. Isso nos ajuda bastante. Olá, professora Renata, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma alegria ter você aqui. Para mim que é uma oportunidade, né? Eu agradeço muito pelo convite, conversar sobre um tema que faz parte aí das minhas pesquisas mais atuais, né? Dos últimos 10 anos, que são as relíquias cristãs. E também parabenizar por esse projeto maravilhoso que vocês têm. Renata, acho que a gente pode começar a nossa conversa pela definição de relíquias. O que são e por que se tornaram tão importantes na experiência religiosa da Idade Média cristã? Bom, vamos lá. Então, de modo geral, as relíquias elas são restos materiais, né, associados a figuras sagradas, especialmente santos, mártires, a Virgem Maria e Cristo. Nesse caso, eu estou comentando sobre as relíquias cristãs, né, porque relíquias têm também em várias manifestações religiosas. Mas também seus objetos, né, que supostamente tiveram contato direto com esses personagens. De uma forma mais didática, elas são divididas em 3 graus. As relíquias de primeiro grau são as mais famosas, são as partes do corpo, né, de um santo ou de um personagem santificado, por exemplo, os ossos, o cabelo, o sangue. Tem, por exemplo, a Basílica do Sangue Sagrado na Bélgica, né, que é muito famosa também, né. Segundo grau são os objetos de uso pessoal desses personagens, a gente pode dizer objetos litúrgicos como crucifixo, também as roupas, né, que foram usadas por esses personagens. Até a cadeira, a gente tem um exemplo bastante brasileiro, que é a cadeira em que dormia Santa Dulce dos Pobres, que é, na verdade, uma cadeira de martírio, que é uma relíquia de segundo grau muito importante, né, da vivência religiosa brasileira. E tem de terceiro grau também, né, que são os objetos que supostamente tocaram na santidade. O mais famoso seriam os lenços, né, os sudários, todos esses são tecidos muito importantes, né, que tiveram contato com esses personagens. Mas, no entanto, o seu significado vai muito além da definição religiosa. As relíquias, elas manifestam, né, elas revelam como na Idade Média os objetos eram investidos de memória, poder simbólico, tornando-se fundamentais para a história cultural e social desse período. Eu tenho estudado recentemente as relíquias no âmbito da história dos objetos. É como elas têm sido vistas, né, do ponto de vista acadêmico. Então, como que a gente pode, dentro da história dos objetos, como que a gente pode compreender? Os objetos eles não eram definidos apenas por sua função prática, mas, sobretudo, por sua biografia. A gente chama essa área de biografia de objetos, que é uma área que tem crescido muito no âmbito dos estudos também religiosos. Então, esses objetos, em especial, né, os vestígios sagrados, eles condensam ao mesmo tempo fé, tempo, história, mas em uma materialidade concreta, em algo que pode ser tocado, pode ser visto. Isso tudo tem um valor muito importante e algo que a gente pode estudar, né, e aprofundar de uma maneira mais científica também. Nesse sentido, as relíquias são exemplos claros de objetos cuja importância deriva da memória, né, e das narrativas que cercam esses objetos. Então, algo bastante importante é a gente compreender esses objetos com objetos que tenham sentido. Porque objetos nós temos muitos, né? O tempo todo nós estamos convivendo com objetos, né? Faz parte da nossa história, do nosso dia a dia, mas o sentido desses objetos
é diferenciado quando eles são vistos como relíquias, né. Então é uma relação entre memória, transcendência e matéria. Seria por aí. Renata, e como é que surgia um culto a essas relíquias? Era de uma forma espontânea? É, então, a gente tem que começar entendendo que a formação desse culto, ela não pode ser compreendida como resultado exclusivo da devoção popular. Mas é um processo histórico bastante complexo, muito mais complexo do que a gente imagina assim à primeira vista. A sacralidade dos objetos, ela foi construída, legitimada e difundida por meio de discursos, de rituais, também de relações de poder que eram construídos ao redor desse objeto. O culto às relíquias, se você for ver as interpretações mais clássicas, as relíquias cristãs, né? Eles nascem ao redor das tumbas dos primeiros mártires, né? Já é algo que vem sendo construído a partir do início do cristianismo. A base teológica do culto das relíquias, ela se assenta na concepção cristã do corpo como instrumento de graça divina. A própria materialidade de Cristo é um exemplo, né? A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então há uma materialidade que ela é usada também dentro dessa concepção teológica da construção do culto às relíquias cristãs. E a gente não pode esquecer que, apesar de sermos estudiosos dessa área, é algo que vem do sagrado, né, do sagrado cristão. Então tem toda uma historicidade e uma tradição, né, que vem da Bíblia. Então, essa construção também esteve profundamente associada à produção hagiográfica medieval. É uma forma que a gente estuda, do ponto de vista científico, esses objetos através dessas narrativas, desse discurso. Então, as vidas de santos, relatos de descobertas, né, que são dentro do maravilhoso cristão. Também a transferência desses objetos, tem vários documentos, né, nesse sentido, e que desempenham um papel central na legitimação desses objetos sagrados. A gente consegue perceber essa transferência através de vários documentos. A gente pode ver, por exemplo, a transferência das relíquias de Santo Isidoro, né, de Sevilha para León. Então, há uma narrativa, há documentos dessa narrativa, né, documentos históricos. Então, é a partir daí que a gente estuda essa construção. Então, esses textos, em geral, eles apresentam a origem das relíquias, né, como resultado da vontade divina. A gente tem que lembrar que são textos que partem do maravilhoso sagrado. Então, geralmente são revelados através de sonhos, visões, sinais miraculosos, né? Então, um conjunto enorme de narrativas. Essa aí é a matéria-prima, né, do pesquisador, do historiador, do arqueólogo, né, de quem começa a pesquisar relíquias. E a multiplicação de relíquias por meio da fragmentação desses ossos, né, da criação de relíquias secundárias, de terceiro grau, né, como eu citei, responde também uma demanda devocional, né, ainda que elas, muitas vezes, ainda hoje, né, elas levantem questionamentos quanto à sua autenticidade. Mas o que interessa para o pesquisador não é a autenticidade dessas relíquias, e sim o sentido e a construção desses objetos como objetos especiais, singulares e objetos sagrados. Renata, pensando agora nos espaços, nos territórios, né, que tinham posse dessas relíquias, que é também um aspecto estudado por você. O que um lugar, né, aqui pensando numa cidade ou numa região, ganhava ao se tornar um centro de devoção ligado a uma relíquia? Isso poderia acontecer com qualquer localidade? Então, vou tentar responder fazendo aí um pouco uma ponte entre passado e presente, né? Porque hoje nós temos grandes centros devocionais de culto às relíquias. Primeira coisa, a gente pode pensar, isso também no contexto medieval especialmente, a questão da coesão comunitária, né? A presença de um centro devocional possibilita ou possibilitava com a comunidade local a construção dessas narrativas compartilhadas, né? Como eu disse também, as fontes geográficas. Então aí você tem as festividades associadas à presença dessa relíquia, são referências de memória coletiva. Por exemplo, as procissões fortalecem os laços sociais, estimulam as práticas comunitárias devocionais. Todas essas celebrações anuais, mensais, né, são marcas também do próprio calendário, né, do nosso próprio calendário cristão também. E elas criam um sentido, né, de experiências comuns, né, e reforçam a coesão social. Outro aspecto que talvez seja o mais visível é a questão da dinamização econômica local.
né, que ainda permanece. Então, a condição de receber esses peregrinos, esses devotos, podem impulsionar significativamente essa economia local. Os fluxos de visitantes, né, vão gerar demandas por hospedagem, alimentação, transporte, comércio. Isso a gente observa ainda hoje. A gente pode ver, por exemplo, a cidade de Fátima, em Portugal. Nós temos a cidade de Trindade, Goiás, que chega a receber na sua festa 3 milhões de pessoas. Então, é preciso uma estrutura que nasceu ao redor de uma relíquia, né, que é um medalhão. É fantástico essa história também, né, e tem sido muito estudada. O prestígio cultural, né, a gente não pode hoje, né, trabalhar um centro religioso sem pensar no seu prestígio cultural. Há um incentivo também à conservação, preservação do patrimônio que envolve esse santuário, que envolve essa localidade, né? Então, atualmente, esses locais também tendem a ser alvo de políticas de preservação. Agora, sobre a segunda parte da pergunta, né, os condicionamentos para a configuração de um centro devocional. Um centro devocional, eles constituem como um espaço de sentido e também como espaço de prática. Então, exige a presença de elementos legitimadores que conferem ao local um significado sagrado e uma capacidade prática de receber e sustentar esses fluxos devocionais. Há também, claro, uma uniformidade, a domesticação do culto. Ele pode surgir como algo popular, que surge fora desse controle eclesiástico, mas com o seu crescimento, ele passa a ser incluído dentro dessa domesticação do sagrado, claro. Então, esses critérios, eles vão muito além dessa posse, né, de uma relíquia, né? Senão qualquer cidade poderia ter essa posse, mas ela não teria essa visibilidade, né, essa especificidade. O lugar deve ser reconhecido pelos devotos e pela instituição, né, pela igreja, como no caso das relíquias cristãs, como um ponto de contato entre o humano e o transcendente. Então, o sentido desse local de devoção é esse, né? Um sentido sublime, o que exige muitas vezes tradição, também tempo e o reconhecimento comunitário, né? São 3 elementos bastante complexos. E se a gente tomar como caso a Península Ibérica medieval, como a posse das relíquias contribuiu para sacralizar espaços nessa região? Bom, a presença dessas relíquias em diferentes cidades ibéricas, ela possui muitas dimensões, né, que envolve também o que eu respondi na primeira e segunda questão. Então, ela legitimava autoridades, né, fortalecia a centralidade eclesiástica. No âmbito dessas disputas entre reinos, a gente sabe que é uma região que tinha um grande complexo, né, conjunto de reinos, e também dioceses. Havia uma disputa grande entre essas dioceses para ter a preeminência que depois vai acabar caindo nas mãos da Catedral de Santiago de Compostela, né? Para ficar mais claro, eu vou tentar citar aqui 3 exemplos. O exemplo paradigmático, né, como eu comentei, a Catedral de Santiago de Compostela, a própria cidade na Galícia, que abriga, conforme a tradição, os restos do apóstolo Santiago Maior. Então, penso que quanto mais próximo de Cristo, mais importância essa relíquia tem e esse centro religioso também tem. Então, a presença da relíquia, ela elevou essa cidade à condição de centro espiritual de dimensão pan-europeia, vai muito além das fronteiras da Península Ibérica e até muito além das fronteiras da Europa, isso ainda atualmente, né? Então, atrai peregrinos de diversas regiões, consolidou o Caminho de Santiago como rota de intensa mobilidade cultural, religiosa e econômica desde a Idade Média. A sede de Braga, né, que é outro exemplo paradigmático, né, em Portugal, onde a veneração das relíquias de São Martim de Dume, né, que é um santo do século VI, né, o martírio de São Martim de Dume, é do século VI, ele foi bispo de Braga, reforçou o prestígio do bispado e também facilitou o poder eclesiástico local ele se fortalecer. O próprio túmulo São Martim de Braga, a gente vê na narrativa da história eclesiástica dos arcebispos de Braga, que é uma fonte histórica muito estudada, muito conhecida, que ele foi visitado na Idade Média por personagens ilustres da história de Portugal, por exemplo, Dom João II, Dom Manuel I. Então, nós temos documentos históricos que trazem esses reis, né, esses personagens, a essa localidade em um sentido devocional, mas também propagandístico, né, ideológico. Tudo isso faz parte da importância dessa
dessa cidade e da catedral também, né? E também de todos os locais onde existiam vestígios sagrados. Outro exemplo que eu já estudei muitos anos, que é Oviedo. Né? Oviedo ali é a presença da Arca Santa desde a Idade Média, que é uma coleção de relíquias. Tem relíquias neotestamentárias, tem relíquias cristológicas, né? Que ainda hoje está na Catedral de São Salvador. Ela tem um objeto fantástico, né, e muito venerado ainda, que é o Santo Sudário de Oviedo. Mas não só, né, tem a Cruz de Los Angeles, a Cruz de la Vitória, tem a Hidra de Caná, que também teve, no período medieval, grande importância. A gente pode observar as narrativas sobre esses objetos em vários documentos, né? Tem a própria viagem que Ambrósio de Moraes fez, né, no século XVI, e ele vai deixar um relato de todo esse conjunto sagrado que estava presente aí em Oviedo, e Oviedo também como parte do caminho primitivo que leva a Compostela. Então é conhecido como a primeira cidade, né, que vai traçar um roteiro ali. É claro, também tem o roteiro do Caminho Francês, documentado, né, aí no Códex Calixtino, mas que coloca essa cidade como um centro religioso importante. E também León, né, que eu citei na primeira pergunta, porque León tem os restos sagrados, vestígios sagrados de Santo Isidoro. E mais recentemente, né, também o chamado Cálice de Urraca, né, que hoje é mais um objeto, é um objeto santo, mas especificamente um objeto do patrimônio religioso, né, dessa cidade e dessa localidade. Eu vejo a Península Ibérica assim como um celeiro de relíquias, que tem um conjunto de elementos sagrados que contribuíram para a sacralização simbólica dessa região. E a gente vai observar isso também a longo prazo, na modernidade, que tanto Portugal como Espanha, né, vão ser reinos católicos, né, que disputam entre si, claro, mas que também são uma espécie de defensores do catolicismo contra um protestantismo em ascensão, que vai acontecer a partir do século XVI, né, especialmente com Filipe II, Elizabeth I. Esse talvez seja um exemplo importante, né, dessa tentativa de sacralização dos reinos ibéricos frente à expansão religiosa protestante, né? Então é algo que a gente pode trabalhar a longo prazo, não é? Nós estamos comentando aqui o período medieval, mas é algo que a gente pode ver, né, muito mais amplo, algo muito mais complexo do que a gente imagina. E do ponto de vista do poder, como reis e governantes ibéricos se apropriaram das relíquias para fins políticos ou de legitimidade do poder? Sim, eu acho que esse é um aspecto que tem chamado muita atenção dos estudiosos, né, que há uma relação entre história política e história religiosa. Eu acho que esse é um tema inesgotável, né, e é um tema que não sai de moda de forma nenhuma. Então, os reis e nobres, eles associavam a sua autoridade ao sagrado também por meio das relíquias, né? Então, elas funcionam como sinais visíveis dessa proteção divina, reforça a ideia de que o monarca era escolhido e abençoado por Deus por ter essa posse, né, na sua cidade, né, no seu reino. Essa relação poder-relíquia, ela cria especialmente um ciclo simbólico. A relíquia, ela confere prestígio religioso ao governante, e o governante também ele promove o culto a essa relíquia porque ela reforça a sua autoridade. Então, assim, né, como eu disse anteriormente, a Península Ibérica era formada por reinos fragmentados e diversos. Nesse contexto, especificamente, né, voltando aí ao período medieval, esses objetos sagrados eles serviam como instrumento de unificação simbólica e religiosa. Eles traziam singularidade a essa região. Também a gente pode pensar nas relíquias de fronteira, né? Alguns objetos eram levados às fronteiras. Eu estudei um caso, né, específico, foi a relíquia do Santo Leão de Marmelar, no Alentejo, que foi levada para uma região de fronteira como uma forma de atrair pessoas para essa região, né? Então, esse é um aspecto também interessante, né, que a gente pode pesquisar. Então, esses vestígios sagrados, eles também funcionam como moeda de troca, né, no contexto europeu. Os governantes que possuíam relíquias importantes, eles atraem peregrinos, e isso também aumenta o seu prestígio internacional, né? Então, não é só algo circunscrito ao reino, é algo mais amplo, né, que envolve um contexto fora,
né, da própria península. Mas eu vou voltar aqui um exemplo, né, também interessante, que é de Portugal, a própria conquista de Lisboa, em 1147, né, um dos aspectos chaves dessa conquista vai ser a transferência, o traslado das relíquias do corpo de São Vicente, do Algarve para Lisboa, isso ainda no século XII. Então, isso vai servir para reforçar a centralidade religiosa dessa cidade, a centralidade religiosa e centralidade política, como capital do reino, né? Esse prestígio da Sé vai ser também destacado devido à presença dessa relíquia de um santo imemorial, que é São Vicente. Esse objeto sagrado, ele traz a perspectiva de pilar de poder, né? E também aquela coesão religiosa necessária em uma cidade que professava diferentes cristianismos também, né? Que tinha o culto moçárabe, o culto católico tradicional, também ainda tinha presença muçulmana. Então, o translado dessa relíquia da igreja de Santa Justa, né, no primeiro momento que era colocada numa igreja mossário, para a sede de Lisboa, que é algo muito estudado, isso aí mostra, né, essa construção de prestígio e essa associação de personagens reis, né, no caso aí do Afonso Henriques, a um objeto sagrado, né? Isso também é muito importante. Alguns grandes centros de peregrinação, como Santiago de Compostela, que você conhece tão bem, continuam ativos até hoje, apesar dos altos e baixos ao longo da história. O que explica isso? Então continua vivíssimo, né? Inclusive com a presença massiva de brasileiros nos caminhos, né? Que são vários caminhos, né, que levam a Santiago, mas todos têm que passar, obviamente, pela Galícia. Então eu penso assim, né, que o sucesso contínuo de Santiago de Compostela, mesmo com as oscilações na época moderna, porque sobreviveu a muita coisa, né? A própria modernidade, pós-modernidade, né, por ser uma tradição religiosa sagrada de origem medieval. Mas eu penso que é a sua capacidade de readaptação, né, ao tempo, as mudanças do tempo, as mudanças da próprio imaginário, não só religioso, né, mas de uma forma geral. Então há um equilíbrio presente entre tradição e modernidade. A cidade, ela preserva a sua essência espiritual, histórica, cultural, ao mesmo tempo que ela vai atender às necessidades do viajante contemporâneo. Por exemplo, a abertura para o turismo global, né? Não é necessário ser somente cristão, precisamente cristão, para percorrer o caminho, né? São pessoas de várias culturas, crenças, né, que participam, que garantem a diversidade dos peregrinos. Muita gente também vai fazer esse roteiro por questões ligadas à natureza. Tem também o esoterismo, que envolve esse caminho, né? Tem várias narrativas nesse sentido. E hoje é uma tecnologia, uma informação, é tudo muito organizado, né? Os próprios aplicativos, os blogs que existem, os guias digitais são, né, muito usados durante esse percurso, as redes sociais que ajudam a planejar o caminho, que tornam mais acessível, mais atraente. A visibilidade global que tem ligado essa cidade, o Caminho de Santiago, ao Instagram. Então, hoje a pessoa faz o caminho, ela mostra ali seu pé, sua perna, mostra os locais, a natureza, o patrimônio construído. Então, tudo isso é importante. O próprio status de patrimônio mundial da Unesco, né, que é atribuído à cidade de Compostela, isso facilita a questão da proteção legal, né, e ajuda a conservar os edifícios históricos, as rotas tradicionais, como eu citei aí o caminho primitivo, né, de Oviedo. Hoje em Portugal existe uma série de caminhos que vão dar na cidade de Compostela. O caminho francês, né, que são vários caminhos, podem partir de cidades diferentes, ele tem uma tradição arraigada, especialmente por causa do livro 5, que é talvez a primeira narrativa conhecida sobre o roteiro ao Caminho de Santiago, e a visibilidade global, né, que aumenta o interesse de turistas, o interesse de pesquisadores e atraem também visitantes, né, o fluxo contínuo de visitantes à cidade, à região da Galícia. Há uma promoção cultural muito grande, eventos, exposições, celebrações. No ano de 2027 vai ser o ano jubilar compostelano, então isso agora está bastante visível, e esse ano é um ano de preparação, né, para esse ano jubilar de 2027, se chama o Jacobeu, e é algo assim
que é importante a gente deixar aqui também claro é a dinâmica social e as experiências pessoais, né, o fator humano do caminho que chega, né, a essa cidade. Então há uma peregrinação como experiência transformadora. Para muitos, o caminho é uma jornada de autoconhecimento, a gente vê muitos diários, né, sobre isso, tem vários livros, inclusive em português, milhares de livros, né, que colocam essa jornada como uma superação pessoal, uma reconexão com a natureza e também essa rede de peregrinos que se formam, de pessoas, né, que participam dessa experiência. Então, nós temos várias associações de amigos do caminho em vários lugares do mundo. No Brasil, nós temos muitas também, muitas associações. Então, essa interação com outros viajantes, né, cria um senso comum de comunidade global, independente de religião, né, mantendo essa tradição viva de forma adaptada até os dias atuais. Eu até escrevi no ano passado um livro, né, sobre a popularização do Caminho de Santiago no Brasil. Peguei 3 narrativas importantes, uma é uma narrativa de uma celebridade da música, que é Baby do Brasil, né, que é Baby Consuelo, na época era Baby Consuelo, fez o caminho, deixou no diário, né, que virou, na época, na década de 90, um guia também, como o próprio Diário do Mago, né, de Paulo Coelho. Também a experiência que o Ronaldo Fenômeno fez do caminho, né, ele fez um vídeo de toda a caminhada, eles postavam, tanto ele quanto a sua esposa, Celina, que fizeram o caminho, eles postavam no Instagram essa experiência, então isso popularizou bastante. Então você vê que envolve uma série de personagens, de pessoas, e que há um aspecto global, né, isso é importante deixar muito claro, com essa inclusão de públicos diversos, né? Hoje caminhar para Santiago não é apenas um ato de fé, não é somente um ato de fé, também, claro, mas também faz parte, né, de uma experiência cultural, turística, esportiva também, né, que isso amplia bastante o alcance e a singularidade dessa peregrinação, que é um fenômeno, né, cada vez mais presente dentro dessa perspectiva global, né, de experiências e que envolve uma série de países. Nós temos também uma revista, por exemplo, a Ad Limina, ela alcança uma média de 193 países. Então é um fenômeno realmente interessante, né, de ser estudado e profundo, que perpassa muitas épocas. Professora Renata, muito obrigada pela conversa e por compartilhar conosco seus conhecimentos. Então eu que agradeço, é um prazer sempre poder falar dos temas, né, que a gente vem pesquisando e espero, né, ter contribuído também com o projeto maravilhoso que vocês têm aí na Unesp. Tá? Muito obrigada, querida. Convidamos os ouvintes a conhecerem mais sobre as pesquisas e atividades de nossos grupos por meio do site www.umahistoriadapeninsula.com.br e de nossas redes sociais. Participaram também da produção deste episódio a aluna de História Ana Caroline de Souza, a historiadora Bruna Dias Souza Freire, os mestrandos em História Roberto Caliani Janeiro Filho e Matheus Henrique Batista Lopes Ribeiro, e o professor livre-docente de História Medieval Leandro Alves Teodoro. Até a próxima! História da Península e Trajetórias de Pesquisa é um projeto de extensão da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campos de Assis, produzido pelos grupos de pesquisa O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, séculos XIII, XIV e XV, e Instrução e Conversão no Mundo dos Exempla Ibéricos, Pilares da Moral Cristã.